Então, para essa aula, ainda parte do módulo 2, esse é o capítulo 7. Nós vamos falar um pouco sobre as responsabilidades de um profissional de QA, né? Eu estou usando aqui uma nomenclatura que eu não gosto de usar, né? Mas eu estou usando aqui porque ela é bem comum quando eu estava escrevendo, né, esse material. E vou dar crédito aqui para uma pessoa que contribuiu aí para a revisão do material, que foi a Monique, que está fazendo migração de carreira. E no grupo de membros da QA, eu perguntei a respeito de quem estava em início de carreira, ou fazendo migração de carreira, ou tinha um nível realmente muito básico, muito leigo a respeito da área de QA, e que gostaria de contribuir, revisando algum conteúdo, né, para esse curso, e a Monique se disponibilizou. Então, qual era o meu objetivo? Que ela, sendo uma pessoa que não tem uma experiência muito vasta, muito longa, né, com a área de QA, tivesse contato com esse material e sinalizasse para mim se esse material estava acessível ou não, né? Se ele estava de fácil compreensão, de fácil assimilação. Caso contrário, então eu reformularia, né, com base nos feedbacks que ela me forneceu. E esse aqui, eu recordo que, ou melhor, eu não recordo que esse tenha sido um aspecto sobre o qual nós tenhamos discutido, mas a frase D1 QA, né, ou a expressão D1 QA, eu não gosto de usar isso. Eu gosto de usar sempre a expressão de um profissional de QA, né? Porque é um profissional da área de Quality Assurance, né? E nós temos aí diversos cargos, né? Diversos papéis dentro da área de Quality Assurance, né? E até nós podemos falar sobre a carreira de Quality Assurance ou sobre os processos, as atividades, né, de Quality Assurance. Quando nós dizemos que um desenvolvedor está implementando testes unitários, ele está executando Quality Assurance, ele está atuando, né, com Quality Assurance, embora ele não seja um profissional de Quality Assurance, né? Mas aqui então eu estou falando sobre a responsabilidade de um QA, me referindo ao profissional que tem foco específico de carreira em Quality Assurance, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as responsabilidades dele, porque não é responsabilidade de um desenvolvedor garantir a qualidade, né? Não é responsabilidade de um gerente de projetos garantir a qualidade, mas do profissional de QA, sim. Seja ele um analista de testes, de alguma forma ele está garantindo a qualidade, né? Seja como um Quality Gatekeeper, né? Que é o guardião do portal da qualidade, vamos dizer assim. Ele que tem a chave, ele que abre a porteira e deixa a liberação ir para a produção ou não, né? Com testes. Ou ele pode ser um pouco mais proativo e aí trabalhar com Quality Assurance, não só com testes, desde o início, né, do processo de desenvolvimento. Então temos diversas responsabilidades aí. Eu recentemente vi um vídeo. Nós temos uma figura polêmica aí no mercado de QA, né, que oferta cursos e mentorias, né, na área de QA. Eu vi um vídeo recentemente em que ele explica alguns papéis, alguns cargos, né, de uma forma quase, na minha opinião, né, e eu vou usar da licença poética para usar essa mesma frase que ele também usa com muita frequência, dizendo na minha opinião, embora eu ache que na área de QA a gente não precisa ter opinião, a gente tem conceitos, fundamentos, temos literatura, né? Temos bastante conteúdo oficial, né? A gente não precisa se basear em opinião. A gente pode compartilhar casos, né? No meu caso, lá na minha empresa, nós fazemos assim e tal, mas não é questão de opinião, aí são fatos, né? É como é praticado na minha empresa, como foi na minha última experiência, mas aí não é opinião, né? No campo das opiniões, aí a gente pode ter conversa de bar, né? A gente pode discutir a respeito das interpretações, né? Enfim. Mas falando então sobre o que, na minha opinião, a minha interpretação. Ah, o Rafael tá entrando aqui, deixa eu autorizar. Pronto. Então, na minha opinião, a respeito do vídeo que foi publicado, em que são mencionados diversos tipos, né, de cargos na área de QA, eu acredito que foi bastante próximo do que a grande maioria das empresas pratica, né? Então, a gente consegue se identificar ou se localizar ali, né, no mercado de QA com a grande maioria dos cargos que são disponíveis aí no mercado, né, que estão presentes no mercado.
E a gente vai tentar entender um pouco dessas responsabilidades aqui do profissional de QA de uma forma mais ampla. Eu não vou entrar em cada cargo, não vou falar o que que um tester faz, o que que um analista de testes faz, o que que um, um SDET, né, o Software Development Engineering Test faz. Mas de uma forma, de uma forma geral, né, nós vamos abordar aqui o que que um profissional de QA faz, né? Então, a gente vai começar então com o papel, né, da qualidade, da garantia de qualidade, né, de Quality Assurance. E aqui a gente já tem uma redundância, né? Papel do QA, que significa garantia de qualidade, né? Mas então, papel do profissional de QA na garantia de qualidade. Porque QA é a garantia de qualidade, mas o profissional de QA, ele tem um papel dentro dessa garantia de qualidade que não é a garantia de qualidade completa ou garantia de qualidade em si, né? Mas em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software, ele pode atuar de alguma forma, né? Assim como os outros membros do time de desenvolvimento também. Quando a gente fala sobre metodologias de desenvolvimento, metodologias de gestão de projetos, né, ágeis, a gente tem uma responsabilidade compartilhada, temos times multidisciplinares, né, e todos eles vão participar desse, vão tomar parte da responsabilidade de garantia de qualidade. Mas quem é o principal responsável, e aí a gente pode falar sobre uma coisa que se chama a matriz RACI, não sei se vocês são familiarizados aí com a matriz RACI, nós vamos ver isso depois. Deixa eu puxar rapidamente aqui o que que é uma matriz RACI. Aqui não está bem explicado, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Aqui, ó. Matriz RACI, ela determina quem é responsável, quem é accountable, que para português o accountable foi traduzido como o aprovador, né? Que é a pessoa porque tem uma pessoa que é responsável por executar, tem a outra pessoa que é responsável por aprovar, que é na verdade o real dono daquela atividade ou daquele processo. Tem outras pessoas que são só consultadas e outras que são só informadas sobre um processo. Então, quando nós vamos executar uma determinada atividade, vai ter uma pessoa que é responsável, vai ter uma pessoa que é accountable, vai ter uma outra que é consultada, vai ter uma outra que é informada, né? Então, isso é uma matriz RACI. Então, quando a gente fala aqui sobre as responsabilidades de um QA, a gente está falando o que que ele executa, né? Principalmente isso, o que ele executa. Muito, não vou dizer raramente, tá? Mas são poucos os processos nos quais o profissional de QA é accountable. Embora, quando algo der errado, ele vai ser culpado, vai ser cobrado, né? Então ele deveria ser accountable, ou essa responsabilidade já deveria ser definida dessa forma, né? Tem uma série de materiais aqui. Nesse momento eu estou gerenciando uma linha de trabalho dentro de um programa, né, de adequação a regulamentações de um órgão que é similar a um banco central na Europa. E nós temos uma matriz RACI. E para uma série de atividades e de processos, eu sou accountable, mas pelo menos nós definimos isso. Nós discutimos, definimos e está combinado. Então não tem dúvida, não tem questionamento a respeito disso. Mas, de uma forma geral, na grande maioria dos projetos, o profissional de QA nunca é definido como accountable, mas muitas vezes ele é tido como accountable, ou seja, a pessoa que tem que responder por aquilo. E é interessante quando a gente traduz, né, responsible. A pessoa responsável por executar alguma coisa não é necessariamente a pessoa que responde por aquilo, caso tenha algum problema. Quem responde é o accountable, né? Então é uma diferença aí que a gente tem na tradução. Então as responsabilidades do profissional de QA é garantir a qualidade do produto em todas as fases do desenvolvimento. Por que que a gente está falando aqui sobre todas as fases do desenvolvimento? Porque a gente não está falando de um tester, a gente não está falando de um analista de testes, a gente está falando de um profissional de QA e Quality Assurance, ou se o que nós conversamos na aula anterior. Se nós estivermos falando sobre QA representando Quality Assistance, mais ainda. Se nós formos para Quality Advisory, mais ainda, né? Então, quanto mais sobe o nível de atuação do profissional de QA, mais abrangente ele é, né? Ele é menos... Se a gente pensar em carreira T-shaped, não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Esse conceito.
T-shaped career. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, esse aqui é um funcionário T-shaped. Ele conhece muitas coisas em amplitude, né? Mas ele se aprofunda em uma só. Deixa eu ver se tem uma imagem que represente um pouco melhor. Aqui, por exemplo, ó. Então ele conhece UX e UI, conhece análise, conhece teste, conhece deploy, mas se aprofunda em código. Esse aqui provavelmente é um desenvolvedor, né? Então essa é uma carreira em formato T, né? T-shaped significa em formato de T. E aí, quando nós pensamos em um profissional de QA indo para Quality Assistance ou Quality Advisory, ele está aumentando a largura, né, a amplitude em que ele atua e diminuindo a profundidade. Então, ele é menos especialista em algo, mas ele é mais responsável em uma gama mais vasta, né, de itens, né, de processos dentro do fluxo de desenvolvimento. E aí, nós falamos aqui sobre todas as fases do desenvolvimento, porque nós vamos ver depois, ah, no laboratório, no exemplo prático, né? E teve um material que eu postei, deixa eu ver se eu consigo puxar rapidamente aqui para mostrar para vocês. Eu acho que foi ontem ou não, foi hoje. É. Era para ontem, mas atrasou, eu postei hoje. Eu postei isso aqui hoje no Instagram da QA, falando sobre grooming, né? No Brasil ainda se usa a expressão grooming. Não sei se vocês são familiarizados, né, com essa expressão grooming. No Brasil ainda se usa em algumas empresas, mas em alguns países também se usa. Mas nos Estados Unidos tem se, vamos dizer assim, banido o uso da expressão grooming, porque ela tem um significado pejorativo também, que é aliciamento. Então não se usa mais essa expressão. Mas grooming é o refinamento, né? Então, quando nós temos um backlog, que significa uma lista de itens a serem trabalhados, né? É como se fosse lá a fila, né? É tudo que está na fila para ser desenvolvido por um time de desenvolvimento. E aqueles itens que estão lá na fila precisam ser refinados antes de entrar num ciclo de desenvolvimento, né? Isso, o refinamento, então, é o grooming. E aí, quando a gente fala sobre o grooming, né? Ó, o bug mais caro é o que nasce no backlog. Por quê? Se esse bug nasceu no backlog, significa que ele já foi identificado no backlog, ele já estava presente lá no backlog. Se ele pode ser identificado lá e seja sanado lá, seja através de uma explicação um pouco mais detalhada a respeito de um requisito, de uma funcionalidade, evitando então um mal-entendido na implementação daquilo e um futuro defeito que vai ser descoberto preferencialmente nos testes antes da liberação, né? Mas em último caso, no pior dos casos, só depois quando isso for liberado para produção. Quer dizer que se esse bug já estava lá, ele é muito caro. Quer dizer que ele, quanto mais tempo o bug existe, né, mais ele vai valorizando, vamos dizer assim. Então ele vai se tornando mais caro. Então se ele pode ser identificado e sanado antes, melhor. Então, enfim, depois vocês podem dar uma olhada nesse material aqui. Mas aqui eu estou só mencionando aqui de uma forma bem superficial, só para trazer um pouco de, trazer um assunto aqui para discussão, né? Inclusive eu gostaria que houvesse mais engajamento nesse tipo de conteúdo que eu posto aqui. Eventualmente no LinkedIn tem mais engajamento, tem mais comentários ou né, alguém interage um pouco mais. No Instagram eu percebo que as pessoas não têm interagido muito, mas o mesmo conteúdo que eu posto no Instagram, pelo menos uma vez por semana, eu reúno tudo que está aqui no Instagram e atualizo lá no LinkedIn, né? Então existe um pouco mais de interação lá. Bom, temos uma mão levantada aqui do João Lucas. Então, eu não sei se eu entendi errado sobre a questão do bug nascendo no backlog. Uhum. É, quando o desenvolvimento está na fase ainda de construir o backlog, como que pode existir um bug ali se ainda não tem início do desenvolvimento, não tem código ainda? Tá. Se eu te disser assim, vamos criar uma tela de login, vai ter um campo de nome de usuário e um campo de senha. Implementa aí, né? Eu não dei detalhe nenhum, né?
Eu não falei detalhes do requisito, não disse o que que esse campo de senha pode ou não ter. E aí, de repente, alguém vai lá e faz SQL injection, né? SQL injection é uma técnica de invasão, não de invasão, mas é uma forma de corromper, né, uma aplicação. Por quê? Deixa eu tentar explicar o que que é o SQL injection. SQL, né? SQL é uma tecnologia de banco de dados, né? É uma sintaxe que aceita alguns comandos, né? E imagina que nós estamos preenchendo um formulário de login, um campo de nome de usuário e um campo de senha, e quando a gente clicar em OK, ou enviar, ou entrar, aqueles dados ali, a interface, né, a parte de front-end da minha aplicação, aquele formulário, ele vai pegar aqueles dados, montar uma requisição e enviar para o meu back-end, vai enviar para o meu servidor. Quando o servidor receber aqueles dados, ele vai verificar se aqueles dados estão corretos. De que forma ele vai verificar? Ele vai verificar se aquele usuário está no banco de dados, se aquela senha está no banco de dados. Então, ele vai bater o nome do usuário e a senha com o que existe registrado no banco de dados e se isso procede, ele autoriza. Ele libera o acesso daquele usuário. Agora, dentro da sintaxe de SQL, existem formas da gente interromper, né, ou quebrar uma requisição. Então, se na minha requisição, em que eu estou consultando o banco de dados para verificar se aquela senha existe, a senha vai ser provavelmente enviada entre aspas, né? Então, uma forma da gente quebrar uma requisição desse tipo é dentro da mensagem ou dentro do conteúdo que está entre aspas, a gente colocar uma outra aspas ali dentro. E depois daquelas aspas, a gente colocar um outro comando SQL. Então eu posso colocar um outro comando ali para derrubar meu banco de dados, para deletar registros, para fazer qualquer coisa no meu banco de dados, né? Porque eu já estou executando uma requisição no banco de dados. Se essa requisição que está sendo executada for interrompida, né? Ou vamos imaginar qualquer outra linguagem de programação, por exemplo, linguagens de programação que usam ponto e vírgula, né? Então eu escrevo um comando e coloco um ponto e vírgula. Depois eu escrevo um outro comando, coloco outro ponto e vírgula, por exemplo, para separar diferentes comandos. Então, se dentro de uma string, né, dentro de um trecho de caracteres, né, que deve ser verificado se existe dentro do banco de dados, como uma senha, que tem caracteres alfanuméricos, caracteres especiais, etc. Se eu colocar ali aspas e depois um outro comando para deletar registros no meu banco de dados, eventualmente o meu sistema vai acatar aquele comando, né? Ele vai executar aquele comando. Obviamente, existem formas de configurar um banco de dados para que ele não aceite esse tipo de ataque, né? Então, SQL injection é uma forma, é uma técnica conhecida, né, de ataque a um sistema. E se eu não passar esse tipo de requisito, eventualmente o desenvolvedor vai implementar sem esse tipo de configuração. Então, quando eu especifico lá no meu backlog, eu crio uma user story dizendo, vamos criar um formulário para login. Se eu não passar detalhes, se eu não disser quantos caracteres tem que ter a senha, caracteres mínimos, máximos, o que que acontece se eu digitar um caractere que não é aceito, vai ser apresentada ali uma notificação para o usuário dizendo para ele que aquele caractere não é aceito. Então, todos esses são requisitos, né? São detalhes do comportamento da aplicação que eu preciso informar. E se eu não informar, eu vou desenvolver de qualquer jeito, e depois quando eu testar, né, quando o profissional de QA, que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais curioso, mais detalhista, vai começar a pensar em todas aquelas hipóteses que ninguém pensou antes, aí ele vai levantar essas perguntas lá no final do fluxo de desenvolvimento, quando aquilo já está pronto para ir para a produção. Aí vai ter que voltar lá no início, corrigir tudo, né, testar de novo. Por isso que é caro. Então, aquele bug que já existia lá no backlog, que já poderia, alguém durante o refinamento poderia levantar a mão e perguntar: mas o que que acontece se eu colocar caractere especial? É aceito ou não? Né? Então, isso já poderia ter sido antecipado. Bom, o Bruno está acessando aqui. Pronto. Deixa eu só confirmar aqui no chat o que que nós temos de mensagem. Ah, sim, a Monique avisando que vai acessar. Ah, mas isso ela já mandou há bastante tempo atrás.
Pronto. É, não sei se isso. Eu já vi que o João Lucas mandou um joinha aí. Acho que isso respondeu, João? Sim, sim, Uhum. deu para Tá. entender. Então, todas as fases de desenvolvimento, porque em todas as fases existem aspectos de QA para serem considerados, né? Então, eu mencionei um exemplo aí durante o refinamento, né? Outra coisa que pode ser identificada durante o refinamento é perguntar o seguinte: ok, vamos desenvolver, beleza, já foi refinado, foi bem detalhada essa funcionalidade, essa user story está bem completa, né? O requisito está bem detalhado. Quando é que eu posso considerar ela como feita? A gente tem dois conceitos: definition of ready, definition of done. Definition of ready é quando uma história de usuário está pronta para entrar em desenvolvimento. Então é pronta, né? Ready é pronta. E definition of done é um erro bem comum, né? Nós traduzirmos para português o done como pronto, mas não é pronto, é feito, né? Porque o verbo é to do, que é fazer, né? Então é definição de pronto e definição de feito. A definição de feito é quando é que essa história está feita, quando é que ela foi concluída, né? Nós podemos identificar então os critérios de aceitação. Isso também pode ser identificado durante o refinamento, durante a especificação daquela história de usuário, mesmo antes do refinamento, né? Durante uma reunião de inception ou qualquer outra reunião em que vai ser discutida a funcionalidade. Então, existem várias etapas em que o profissional pode atuar. Então, como está dizendo aí nesse primeiro item aí, né, nesse primeiro bullet, a qualidade não deve ser verificada apenas no final, o QA deve atuar desde a concepção, né? Eu falei sobre Inception, né, eu acho, né? É Conception, na verdade. Então, Inception é o filme, aquele do DiCaprio, né? E, então, desde a concepção até a entrega, prevenindo defeitos antes que se tornem problemas. E esse é um exemplo que eu mencionei. Já é um defeito, né? Só que ele ainda não se manifestou. Durante essa semana, nós estávamos conversando no grupo de membros da QA. Alguém levantou uma pergunta ali a respeito de daquela clássica discussão, né, a respeito do que é erro, defeito e falha, né? Um erro, alguém comete um erro, né? Um erro cometido implementa um defeito. E quando aquele defeito é executado, ele gera uma falha no funcionamento, né? Nesse caso aqui, se a gente previne o defeito, ou seja, a gente previne que alguém cometa um erro e implemente um defeito na aplicação. Então esse defeito não vai se manifestar depois. Quando eu rodar os meus testes, ele não vai se tornar uma falha, né? Basicamente é isso. Eu não sei se está claro para todos, qual é a diferença entre erro, defeito e falha. Essa explicação que eu dei agora foi bem básica, né? Bem sucinta, né? Bem resumida. João? O defeito é a mesma coisa que bug? Sim. A gente pode traduzir o defeito como bug. Nós temos ferramentas de rastreamento de defeitos, né? Que são as ferramentas de bug tracking. E quando nós traduzimos, né, o bug, a gente traduz como defeito. O bug, ele é criado por alguém, né? Alguém cometeu um erro, né? Alguém foi lá na hora de programar e cometeu um erro. Aquele erro gera um defeito no código, né? Ou na aplicação. Só que o defeito, ele tá lá, adormecido. E aí, na hora que alguém executa aquela funcionalidade, a funcionalidade falha, né? Então, essa é basicamente a diferença entre erro, defeito e falha. A falha é vamos dizer assim, se a gente pensar em ahm, orientação de objetos, né? A falha é a instância do defeito, vamos dizer assim. Bom, sobre Entendi. processos, né? Uma outra responsabilidade do profissional de QA, criar processos eficazes para identificar e corrigir defeitos. Por quê? Nós mencionamos aí o exemplo do refinamento, em que ele pode atuar dentro do processo de refinamento, levantando questões, perguntas e interagindo, né, durante o processo de refinamento para identificar e corrigir defeitos antes mesmo que eles sejam implementados, né? O Felipe levantou a mão. Tem uma pergunta aí, Felipe?
Opa, não era só mesmo ainda naquele quesito, mas acho que eu meio que entendi, assim, do erro, defeito e falha, né? Que, tipo, o erro, pelo menos assim na minha cabeça, a gente tem muita ideia do erro de, um alerta ali, algo vermelho, assim, por exemplo, né? Mas trazendo, assim, nesse contexto de login, por exemplo, a pessoa bota ali, vai logar, ela bota o e-mail, mas não bota a senha e clica para logar e entra, por exemplo. Como que seria definido cada um desses, assim, nesse contexto? Tá. Quando o desenvolvedor não implementou a validação da senha, ele cometeu um erro, certo? Então, um formulário de login, ele deveria exigir um usuário e uma senha. Isso era o requisito, é o que se espera do requisito. A gente pode falar sobre diferentes camadas de erro aí, tá? Eventualmente, o erro não foi do desenvolvedor, ele só seguiu o requisito. Talvez o erro tenha sido do analista de negócios ou do product owner, que não pensou no requisito da forma correta, talvez ele não descreveu isso de forma detalhada, e o desenvolvedor, talvez pouco proativo, né, só seguiu o que estava no requisito e implementou daquele jeito. Então a gente pode discutir aí de quem foi o erro, né? Quem era o responsável, né? O responsável por implementar é o desenvolvedor, mas quem é accountable por aquela funcionalidade, e por isso que o nome é Product Owner, ou seja, dono do produto, quem é accountable é o Product Owner nesse caso. Então houve um erro. Quando esse erro foi implementado, se instalou dentro da aplicação um defeito. Na hora que o usuário foi lá e preencheu só o nome de usuário sem a senha e clicou em entrar e entrou, a aplicação ela não apresentou uma tela de erro, certo? Não apareceu um pop-up vermelho com uma mensagem de alerta dizendo erro, piscando, tela azul, nada assim. Mas houve uma falha, né? Houve uma falha. Então a gente chama de erro de novo, né? Na verdade, o erro foi cometido antes, né? Quando aparece assim, uma tela de erro. Na verdade, não é uma tela de erro, é uma tela de falha, né? Algo falhou, né? Mas nesse caso, quando a aplicação entrou, não deveria ter entrado, né? Quando o usuário conseguiu entrar sem a senha, não deveria ter entrado. Então houve uma falha, né? Não sei se isso responde. Ah, sim, com certeza, ficou bem mais claro agora. João Obrigado. tem outra pergunta, João? Esses elementos aí que você está explicando, eles Uhum. estão dentro da filosofia do Shift Left? Sim, isso é totalmente shift left, tá? Porque a gente está falando aqui, ó, garantir a qualidade do produto em todas as fases do desenvolvimento. Vamos pensar num Kanban, tá? Ah, a gente pode estar falando de um processo Scrum, de um Scrumban, né, que é um híbrido, ou de Kanban, seja em qual for a metodologia em que nós temos etapas, né, ou fases. Processos mais clássicos, eles têm uma fase de testes, né? A fase de testes é para executar testes, testes que foram especificados antes, que foram discutidos antes, que foram mapeados antes, né? Eventualmente até automatizados antes, mas na fase de execução de testes eles vão só rodar, seja manual, seja automatizado. Quando nós identificamos esses defeitos antes, a gente está fazendo shift left. Quando a gente pensa num teste e conversa com o time e identifica a possibilidade de implementar aquele teste ou de cobrir aquele requisito com um teste já numa camada, né, da pirâmide de testes, que é a camada de base, né, da pirâmide onde estão os testes unitários, a gente está fazendo shift left, ou seja, a gente está movendo para a esquerda. Vamos pensar numa linha do tempo que começa na esquerda e vai para a direita. Aqui na câmera deve estar ao contrário, né? Então, começa aqui na esquerda e vai para a direita, para quem tá vendo a câmera espelhada aí, não sei. Então, pensando como a gente escreve, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Geralmente, quando a gente tem uma contagem, números, é da esquerda para a direita. Então, o processo de desenvolvimento ele começa na esquerda e ele vai se desenvolvendo para a direita também. Quando a gente consegue mover os testes para a esquerda, significa que a gente está movendo para o início, a gente está antecipando os testes. Isso é shift left. Quando a gente levanta uma questão numa reunião de refinamento ou durante a concepção de uma funcionalidade, a gente está prevenindo que aquilo seja cometido depois. A gente já está levantando a consciência a respeito daquela preocupação, né? Outra pergunta do João? O Shift Left é esperado de um júnior, por exemplo?
Porque, assim, eu penso que é difícil ter esse tipo de experiência, né? Ele saber Uhum. reproduzir, né, o que é esperado do Shift Left sem nunca ter tido uma experiência antes. Aí eu vou te responder no estilo Pablo Marçal, né? Uma questão de mindset, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu diria assim, ó, eu posso pegar um profissional que é iniciante na carreira, tá? Eu apresento para ele um processo de desenvolvimento. Eu digo, olha, aqui é o nosso processo de desenvolvimento, nós vamos ter essas etapas, essas reuniões, né, esses ritos, né, dentro do Scrum, por exemplo, dentro de um framework, né, de uma metodologia de gestão. E agora nós vamos ter uma reunião de refinamento. E ele é um iniciante. Pessoas. E é uma coisa que eu comentei durante essa semana em uma postagem no LinkedIn, que algumas pessoas têm perfil, né? Outras pessoas não têm perfil, podem estudar muito, obviamente, né? Mas tem coisas que não se desenvolve em 3 meses, né? Agora, tem pessoas que já têm o perfil. Então, eu posso pegar uma pessoa completamente iniciante, nunca ouviu falar disso, e eu coloco ela dentro de uma reunião e ela começa a fazer perguntas, levantar questionamentos a respeito desses aspectos aí da aplicação, né? Então, não é esperado no sentido de, não é um requisito, né, para um profissional da área de QA de nível júnior. Vamos pensar num testador, né? De um testador, só é esperado que ele execute testes. Agora, um testador que tem um perfil de profissional de QA, questionador, ele já vai levantar esse tipo de questões, né? Mesmo que não se espere isso dele. Aí vai do perfil da pessoa ser proativa, ser realmente interessada, engajada, vamos dizer assim, ser metido, né? A gente diz assim, o cara tá se metendo aí, se intrometendo. Sim, tem que se intrometer, porque embora alguém não goste da pergunta, ela é importante, né? Então, eu não diria que é esperado no sentido de algo obrigatório ou algo, um requisito ou algo exigido de um profissional júnior, mas é bem-vindo. Eu diria que é muito bem-vindo, extremamente bem-vindo. Busato tem uma pergunta aqui também. É a mesma pergunta, né? Mas uma conclusão que você falou, que eu acho que principalmente a maior diferença entre um QA que é de fato bom e um QA que só tá lá porque tá lá, é esse questionamento que a gente faz, né? Principalmente na construção dos produtos, na hora que a gente pergunta as coisas, a gente tem que ter essa proatividade em questionar as coisas. Porque se a gente Exato. não perguntar, o cliente vai dar algum erro com eles e vai sobrar pra gente. Então acho que é principalmente essa proatividade que até hoje eu sinto falta nos meus companheiros de QA, por exemplo. Muitas vezes eu Uhum. pergunto as coisas e eles não perguntam nada. E aí sempre sobra para mim. Então eu acho que essa questão de ser proativo, perguntar, é o que faz realmente a diferença, né, nessa área, que a gente tem que ter essa proatividade de tentar entender o contexto do produto, né, não só testar. Exatamente, exatamente. E isso vem muitas vezes isso já é perfil, né? Tem pessoas que, inclusive, acabam vindo para a área de QA porque já tem esse perfil, aí vão se deparando com algumas experiências em outra atividade, outro cargo, de repente o cara é do suporte, mas ele já tem esse perfil, ou o cara é de uma outra área qualquer dentro de TI, ou mesmo não é de TI, e começa a manifestar esse tipo de perfil. Caso contrário, a pessoa começa a estudar QA e com base no domínio que vai tendo sobre os fundamentos, os conceitos, a pessoa começa a trazer esses conceitos. A pessoa vai para a reunião com as regras embaixo do braço, vamos dizer assim, né? O livro de regras de QA leva embaixo do braço e vai jogando conforme as regras, né? E muitas vezes funciona muito bem. E aí, com a prática, isso vai se desenvolvendo, né? Vai se consolidando ali como uma habilidade do profissional, né? Bom, esse segundo aspecto aqui, né? Processos. Muitas vezes o time não tem processos, né? Existe lá uma metodologia de gestão de projetos. Beleza. A gente pode falar de PMI, a gente pode falar de uma série de metodologias e certificações e processos e etc. Mas tem alguns processos que são adotados pelo time e outros não, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Alguém me perguntou sobre essa semana. Acho que não foi no nosso grupo da QA, mas alguém me perguntou sobre. Ah, lembrei.
Eu fui a um evento, nada relacionado a TI. E lá eu encontrei um profissional de TI. Nós estávamos conversando e ele me perguntou qual é a stack tecnológica que vocês usam lá. Eu disse para ele resposta padrão, que é qual? Depende, né? Tudo depende. Então eu disse para ele, depende. Eu tenho diversos, eu gerencio um time de profissionais de QA que estão alocados em diferentes times de desenvolvimento, que trabalham com diferentes tecnologias, diferentes aplicações, e para cada uma dessas aplicações, a melhor tecnologia de automação de testes é diferente uma da outra, né? E existe um processo para isso. O nome do processo é um processo já consolidado. Existe já o conceito sobre isso, né? Que é um processo chamado seleção de solução técnica. Então, quando a gente aprende como é que se faz o processo, como é que se executa a seleção de solução técnica, existem diversas etapas, né? Algumas são opcionais, é quase como se fosse um jogo de Lego, né? Um brinquedo assim que a gente vai montando peças, né? É modular, né? Então a gente pode pegar só as peças que nos interessam e montar a seleção de solução técnica. A gente pode fazer, por exemplo, benchmarking, que é uma pesquisa de mercado. É verificar o que está se usando por aí no mercado, que os outros times estão adotando. A gente pode fazer uma prova de conceito, né? POC, né? Eu não sei se tem sigla disso em português, mas em inglês, né? Proof of Concept é POC, né? Prova de conceito eu tenho uma hipótese aqui, eu acredito que essa tecnologia seja adequada, né, para esse projeto, mas antes de sair implementando, sair treinando todo mundo, colocar numa pipeline, etc., eu vou fazer um pequeno projeto para validar a minha hipótese. Então ali eu vou automatizar alguns cenários, vou verificar se roda na minha pipeline adequadamente, vou verificar como é que são os logs disso, como é que são os reports gerados por essa ferramenta, verificar se todo mundo está de acordo, se funciona bem para todo mundo, se todos conseguem lidar com aquele framework de automação, né? Se é uma tecnologia que o restante do time vai aceitar, né, com facilidade, vai conseguir trabalhar naquilo, não vai demandar uma curva de aprendizado muito acentuada. Então tem uma série de aspectos aí que podem ser levados em consideração. Então existe um processo, né, para isso. Aí vocês imaginam que esse exemplo que eu mencionei, ó, e aí nesse segundo bullet aqui, né, nesse segundo item desse slide, ó, criar processos eficazes para identificar e corrigir defeitos. Esse exemplo que eu mencionei não é um processo para identificar e corrigir defeitos, é um processo para automatizar testes, né? Como que eu vou selecionar o melhor framework, melhor tecnologia, melhor linguagem de programação para automação de testes? Então existe um processo para isso. Agora, se a gente falar sobre identificar e corrigir defeitos, a gente pode falar, por exemplo, sobre a pirâmide de testes, quais testes vão ser implementados, em qual nível da pirâmide de testes, né? E assim eu consigo identificar eles, né? Então, se eu tiver uma regra de negócios que envolva uma questão lógica bastante simples, que não é um fluxo que dependa de comportamento do usuário, é uma questão lógica que a aplicação vai processar, né? Eu vou ter um método lá na minha aplicação que vai executar o método ou uma função, né? Seja qual for, a, a parte do código, né? A unidade do código a qual eu estou me referindo, que vai executar uma operação matemática, por exemplo. E isso eu já consigo validar em nível de código. Eu não preciso executar a aplicação com o usuário interagindo com ela de uma forma como um teste funcional, por exemplo, em nível de UI, né, com front-end, etc. Eu não preciso nem de testes de integração para validar isso, né? Então eu posso implementar esse processo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu não estou visualizando o chat agora. Deixa eu abrir ele, porque agora que eu percebi aqui que tem 4 mensagens no chat. Eu estava vendo antes e parei de ver. Ah, o Bruno estava aqui aguardando para entrar. Eu acredito que eu já tinha autorizado a entrada do Bruno. Não tinha percebido que estava aqui ainda aguardando autorização. Bom, voltando para o chat aqui, eu vi mensagem do João Lucas. Aí está se posicionando como referência. Isso foi há mais de meia hora atrás, eu acho que já foi respondido, né? E o Rafael usa um grooming. Ah, sim, a expressão, né? Expressão grooming. É. Um dev entende de um jeito e o analista entende de outro jeito, vira aquela bagunça. Comentário do Gabriel. Acho que a gente já
comentou algo sobre isso também. Depois o Rodrigo saiu, entrou novamente, o Bruno entrou, o Gabriel, tá. O Bruno saiu, entrou novamente, tá. O Bruno tá com alguma intermitência, eu acho, não sei. Tudo certo aí, Bruno? E o Renato comentou que TDD seria o máximo de shift left. Confere? Eu não sei se seria o máximo, Renato. Eu diria que o máximo de shift left talvez seriam alguns desses exemplos que eu mencionei de discutir o teste em nível de requisito. Porque o TDD, né, Test Driven Development, vamos traduzir isso, né? Desenvolvimento orientado a testes. Como é que funciona na prática TDD? Eu escrevo um teste. Aí quando eu rodo aquele teste, ele falha, porque não existe código ainda, né? Não existe a funcionalidade. Aí eu vou ter que desenvolver a funcionalidade e ela só está pronta quando aquele teste parar de falhar. Quando aquele teste passar a passar, né? Passar a ser aprovado. Então, enquanto aquele teste estiver falhando, o meu desenvolvimento não está pronto. Isso é TDD. Mas antes mesmo de escrever esse teste, eu já consigo fazer QA. Então, o Shift Left Testing, eu entendo o conceito, mas eu gosto sempre de, e talvez seja o meu lado filósofo, né? Eu gosto sempre de pensar um pouco, de uma forma um pouco mais holística, né? Shift Left Testing. Mas é só teste? Eu acho que não. Se a gente diferencia teste de QA e garantia de qualidade não é só teste, a gente pode dizer que a gente está movendo para a esquerda o processo de QA, né? Ou as atividades de QA. A gente está movendo elas para a esquerda. Então eu diria aí Shift Left QA, talvez. Quando a gente começa a discutir durante refinamento de uma funcionalidade antes mesmo de ter os testes escritos para fazer TDD, né? Essa foi a pergunta do Renato. Foi quase 10 minutos atrás. E o João tem outra pergunta? Não, só explicando ali a minha mensagem, né, do início, é que o que eu acho é que quando a pessoa se posiciona, dando a opinião dela, ela automaticamente está se posicionando como uma referência, né? Só que Ah, você sim, sim. espera que quando a pessoa se posiciona como referência, ela já é reconhecida na comunidade, né? Já tem alguma literatura, algo do tipo. Eu até diria que nem é preciso ter literatura, sabe? Eu acho que ser referência pode ser muito mais simples, né? Ah, tudo bem, pode parecer fácil para mim, né? Eu já, sei lá, mais de 10 anos atrás eu já estava palestrando em eventos lá no Rio Grande do Sul, né? Alguns anos atrás estava palestrando em TDC, coordenando, né, trilhas do TDC, depois em eventos internacionais também palestrando, enfim. Mas não precisa disso, né? Dentro de um time a gente pode atuar como referência, né? Levantando um questionamento, vai lá e marca uma reunião, agenda uma reunião e convida algumas pessoas e diz assim, olha, eu tenho um assunto aqui para discutir com vocês. O que que vocês acham da gente fazer isso, né? A gente estava falando aqui sobre Shift Left Testing, né? TDD, o Renato mencionou. A gente pode trazer aqui uma série de conceitos. E aí é justamente essa segunda responsabilidade aqui, ó, criar processos eficazes para identificar e corrigir defeitos. É uma responsabilidade do QA. Não é o gerente de projetos que vai vir e dizer assim, ó, olha só, quem sabe vocês começam a descrever na história do usuário os critérios de aceitação. Não, isso tem que partir, idealmente, né? O Product Owner ou o analista de negócios já deveria escrever o requisito completo. Mas se ele não faz, nós precisamos do requisito completo para poder testar depois. A gente precisa do critério de aceitação para saber se aquela história do usuário está feita, né? Então, a gente pode trazer esse tipo de questionamento, marcar uma reunião, a gente pode ter autonomia, a gente pode ter, a gente chama em inglês de ownership, né? Que é se sentir dono daquilo. É pegar aquilo e dizer assim, tá, isso aqui é meu agora, eu vou ser responsável por isso, né? E a gente vai se tornando referência assim, né? Caso contrário, a gente fica só, vamos dizer assim, atuando quando a gente é solicitado, né? Quando o processo requer que nós atuemos, né? Como um profissional de QA. E aí é um pouco limitado, né? A gente não se destaca.
E o detalhe, então, ou a explicação desse segundo item, né, a definição de boas estratégias de teste, é um dos itens, né? Nesse laboratório de hoje, a gente não vai entrar muito em estratégias de testes. Depois eu posso trazer um exemplo, eu posso criar um template, disponibilizar para vocês um template de estratégias de testes, porque estratégias de testes é um pouco mais avançado, né? Ah, esse é um curso de fundamentos, então a gente vai considerar aqui que o que a gente está preparando, o que a gente está aprendendo aqui, a gente está preparando o profissional para atuar como um profissional de nível júnior, de nível pleno, e vamos pensar na hierarquia de um time de desenvolvimento, né? Onde eu tenho mais de um profissional de QA, por exemplo. A estratégia de testes ela vai ser criada provavelmente pelo profissional de nível sênior ou líder de QA. Muitas vezes nem vem do time. Ela já é definida no nível da organização, no nível da empresa, e todos os times só adotam a estratégia de testes. E dentro da estratégia de testes, aí nós fazemos o planejamento de testes. Então nós vamos ficar hoje só no nível de planejamento, né? Mas esse aqui é um exemplo, a definição de estratégias de testes, automação, né? A gente consegue identificar esses defeitos aí, né? E corrigir eles mais rapidamente. Próxima pergunta do Felipe. Opa, eu acredito que a minha dúvida ela vai até mais nesse sentido, assim, nesse segundo tópico, né? Quando falar de criar processos eficazes para identificar e corrigir defeitos. Isso vai tanto no nível assim de regra de negócio, assim, lá de implementação mesmo, né, de validação do usuário, quanto também de código, assim, por exemplo, se tu implementar isso nessa estrutura aqui para escrever os testes automatizados vai ficar mais fácil, por exemplo. Eu estava estudando esses dias sobre testes automatizados, né? E alguns seletores, assim, eu vi, pô, um iframe dentro do outro iframe foi juntando, tipo, ficava meio difícil, né, para fazer. Eu falei, pô, mas será que isso aqui também vai do nosso papel de definir no desenvolvimento ou isso fica, tipo, a critério do time de dev e a gente meio que tem que se virar lá para escrever os testes e tal? Vamos pensar então, esse exemplo que tu trouxe aqui, a gente está falando de automação, né? Automação, a gente pode entender a automação, né? A atividade de automação como um processo. Dentro do fluxo de desenvolvimento, nós temos várias atividades desempenhadas pelos membros do time de desenvolvimento e nós podemos entender que algumas dessas atividades elas seguem um processo, né? Então vamos entender a automação de testes como um processo, em que nós pegamos um teste que já foi especificado, aí nós entendemos esse teste, né, os passos desse teste, nós vamos lá para o nosso framework de automação, a gente vai identificar em que camada do framework de automação cada parte desses passos vão ficar, né? Então vamos pensar assim, ó, eu preciso preencher aqui um nome de usuário e uma senha aleatória, beleza? Essa senha aleatória não vai ficar dentro do caso de teste, né? Vamos pensar em orientação a objetos. Então eu vou criar um helper, criar lá um pacote utils, por exemplo, dentro do meu projeto de automação. E lá eu vou criar um método que gere senhas aleatoriamente, né? De forma randômica, vai gerar senhas. Ou eu vou pensar assim, não, eu vou importar uma biblioteca que já gera como uma faker, né? Que é uma biblioteca do Java que gera dados de forma aleatória, né? Então, eu vou entender em que parte da arquitetura do meu projeto de automação eu vou colocar aquela atividade do meu script automatizado, né? Então, meu script automatizado ele precisa clicar num campo. Beleza, o clique do campo já existe dentro, ou melhor, a ação de clique já existe no meu framework de automação. Agora, o campo não existe. Aonde que eu vou colocar o seletor do elemento? Eu vou colocar dentro do teste? Ou eu vou colocar num, num, numa classe que representa aquela minha página, como Page Object Model, por exemplo? Então, eu vou modelar aquela minha página identificando todos os objetos dela. E aí, quando eu criar uma instância daquela classe, eu tenho todos os objetos. Isso é o Page Object Model, né? A descrição desse design pattern, né? Desse padrão de design. Então eu vou ter os objetos da minha página e aí eu vou conseguir clicar nesse objeto que já existe agora instanciado dentro da execução do meu framework. Ou talvez eu não vou usar Page Object Model. O que que eu vou usar então? Um Page Factory ou alguma outra forma de instanciar os meus objetos para poder interagir com eles. Então
esse entendimento, esse processo de entender, de criar algumas regras, criar algumas convenções, né? Que elementos eu vou tratar em que nível do meu projeto? Isso é um processo também. E definir esse processo é uma responsabilidade do profissional de QA. Muitas vezes, o time de desenvolvimento também se envolve nisso. E muitas vezes é melhor que eles se envolvam, porque, como desenvolvedores, eles têm mais conhecimento sobre boas práticas, eles podem contribuir. Eles podem pegar o teu framework de automação de testes e dizer assim: cara, isso aqui tá uma bagunça. Vamos reorganizar isso aí, vamos refatorar. Vamos separar isso aqui, vamos botar num helper. Isso aqui a gente vai fazer um mockup aqui, vamos criar um fixture para isso. Ó, essa geração de dados aqui que tu tá fazendo, utilizando essa função aqui, existe uma biblioteca para isso já, vamos abstrair e tal. Então eles conseguem contribuir e melhorar, né? Mas criar esses processos é uma responsabilidade do profissional de QA. Inclusive, às vezes, delegando. Ele não precisa fazer tudo, mas ele é responsável por fazer. E fazer, às vezes, significa delegar, contratar alguém para fazer, né? Então, ele vai lá, chama um desenvolvedor e diz: olha só, eu quero melhorar isso aqui. Pode me ajudar? Beleza, o cara te ajuda e tal. Mas quem criou o processo, quem tornou ele mais eficaz, foi o time, mas por iniciativa do profissional de QA. Ele é responsável por tratar disso, né? Ele que é o dono do teste, né? Próximo item que nós temos aqui, deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta. Não, ninguém querendo entrar na turma, não. Deixa eu ver se tem alguma mensagem lá no. Mais nenhuma mensagem no grupo. Tá, seguindo. Bom, vou terminar esse terceiro bullet aqui e aí a gente faz uma pausa de 5 minutos, que eu vou pegar mais água também. Colaborar com equipes de desenvolvimento e negócios para alinhar os requisitos à entrega de valor. O QA atua como um facilitador, garantindo que as necessidades dos usuários e os objetivos do negócio sejam refletidos corretamente no software. É um pouco do que a gente já falou, né? Mas aqui é mais voltado para entrega de valor, né? Muitas vezes a gente vai. E aí vamos pegar o exemplo anterior aí que eu ilustrei, né? Ou que eu respondi a pergunta, ilustrando aí com um exemplo de melhorias num framework de automação. São necessárias? Será que o framework já não está funcionando? Está funcionando bem? Está rápido já? Será que eu preciso melhorar? Que valor isso vai agregar para o meu negócio? O meu produto vai ficar melhor? Se eu tornar esse framework de automação mais rápido? Está rodando já. Está na pipeline. Os testes já estão falhando quando tem que falhar. No caso de testes de regressão, por exemplo, os smoke tests ou, né, qualquer outro tipo de teste. A performance está boa. Aí eu vou lá e decido assim, não, eu quero separar os testes em suítes e rodar de forma paralela. Ok? Quanto tempo isso vai levar? Quanto que isso está agregando de valor, né, para o negócio, para o projeto? Então, ó, alinhar os requisitos à entrega de valor, né? Nesse caso, eu estou falando de requisitos que não são funcionais, né? Eu quero melhorar o meu framework de automação. Beleza, isso não está agregando nada para uma funcionalidade, não está garantindo que aquela funcionalidade tenha mais qualidade ou não. Eu vou fazer os mesmos testes, vou testar aquela funcionalidade do mesmo jeito, ela vai ter a mesma cobertura de testes, sem nenhum tipo de, ah, eu diria assim, de aumento no nível de identificação de defeitos, e eu vou fazer algo só por débito técnico. Então, o débito técnico muitas vezes ele vai continuar como débito, né? A gente vai encerrar o projeto no negativo, vai ter débito lá, mas beleza, tá funcionando, tô entregando a funcionalidade, eu tenho 99% dos testes passando. Será que vale a pena eu continuar testando para garantir 100%? Né? Então, há que se considerar isso aí. Às vezes eu tenho um teste que está falhando e ninguém quer corrigir aquilo, porque é algo tão raro, tão, vamos dizer assim, irrelevante. Ninguém vai fazer aquilo, ninguém vai clicar naquilo. É um caso muito raro de acontecer, sei lá, a gente pode pensar numa infinidade aí de exemplos, né? Mas esse é um exemplo de quando que um requisito entrega valor ou não, né? Então, se ele não entrega, não é realmente relevante. E discutir com o time justamente isso, né? E eu diria mais, aqui eu estou falando sobre colaborar com equipes de desenvolvimento e negócios. Eu não estou mencionando aqui operação, suporte, contact center, vendedores, né? Eu não estou falando de outros times.
mas eventualmente eu posso interagir com outros times, eu posso ir lá, eu já fiz isso numa empresa onde eu atuei, em que nós tínhamos uma área de contact center. Uma vez por mês eu tinha uma reunião com eles e eu pedia para eles me apresentarem um ranking dos chamados que mais se repetiam, né, separados por funcionalidades. Então tinha uma funcionalidade que tinha mais chamados, de dúvida, podia ser podia ser mau funcionamento. Eram clientes entrando em contato com a área de suporte, registrando um ticket, né, um chamado, sobre uma determinada funcionalidade. O que que eu entendia? Ou aquela funcionalidade está falhando com mais frequência, ou os usuários estão tendo dúvidas sobre aquela funcionalidade com mais frequência. Em ambos os casos, aquela funcionalidade precisa ser melhorada, seja para corrigir um defeito, seja para melhorar a usabilidade dela, para que os usuários não tenham mais dúvidas, né? Então, com isso, eu estou colaborando com outras equipes para fazer um levantamento, né, de novos requisitos ou de novos, eu até poderia dizer defeitos, né, em alguns casos dos chamados do suporte, mas em outros casos não são defeitos, mas são oportunidades de melhoria, né, de usabilidade. E aí a gente faz esse papel aqui de facilitador, né, também é uma responsabilidade. E aí eu estou mencionando aqui, ó, garantindo que as necessidades dos usuários. Exatamente. Então a gente vai para o suporte e entender o que que o usuário está precisando, o que que ele está reclamando, o que que ele está tendo dúvida, né? E os objetivos do negócio sejam refletidos corretamente no software. Bom, acho que essas responsabilidades aqui, a gente poderia continuar aumentando essa lista, mas de uma forma geral, quase todos os itens que a gente poderia listar aqui poderiam se enquadrar em algum desses três aqui, né? Então, eu acho que é uma representação assim bem ampla, né? A gente pode pegar cada item desses aí e explodir ele, né? E estender ele e discutir de uma forma mais holística, mais filosófica aí e acaba abrangendo aí outros casos que a gente possa pensar aí como exceções. Bom, vamos fazer uma pausa agora, uma pausa aí de, não sei, 3, 5 minutos, não sei o que que vocês querem aí. Mas eu vou só pegar mais uma água e vou voltar para cá e daí a gente segue conversando um pouco antes de passar para o próximo slide. Beleza? Ok. Bom, eu não vou parar a gravação, depois eu corto, né? Quando for disponibilizar na área de membros. Deixa eu só desativar aqui minha câmera e pegar uma água, mas eu tô com o AirPod aqui, tô ouvindo vocês. Vocês têm algum caso aí desse tipo, esse nível de interação de um profissional de QA, algum de vocês que já atua na área e que já tem esse tipo de, vamos dizer assim, incumbência, de responsabilidade já em- presente, né, na atuação, fazendo esse tipo de questionamentos, discussões, levantando requisitos aí na reunião de refinamento ou na concepção Eu de já uma faço nova bastante, na verdade. funcionalidade. Como é que é lá, Eu atuo Busato? bastante com. Ah, é que hoje eu atuo para banco, né? Então a gente faz a. Desde o começo a gente faz a construção do produto aí no Discover e desde lá a gente já começa a ver o que é testável ou não. Já começa a trazer futuros blocos, né, que podem surgir por dependências externas, essas coisas assim. Então, desde o começo a gente Uhum, já tá junto com o PO ali para evitar dor de cabeça depois, né? Porque quanto antes a gente uhum. já vê essas dependências externas, mais rápido a gente já consegue falar com esses times para conseguir já evoluir e evitar blocos, bugs, etc. Eu lembro da conversa que nós tivemos na sessão de mentoria individual e também nas interações que nós temos no grupo de membros, né, da QA, que tu já tem uma atuação bastante voltada para a área de negócios, né, Busato? É, sim, porque como eu gosto Uhum, bastante dessa dos discovers de produtos e como eu também já atuei como estagiário de PO, essas coisas, e eu gosto dessa área, né? Então eu sempre fico o uhum, máximo perto possível do PO para eu absorver tudo que ele tem para me ensinar do produto e também facilita na hora de testar, né? Porque como eu conheço muito produto, já é mais fácil uhum. de até entender, né? E evitar retrabalho depois. É, eu acho que esse é um bom exemplo aí que o Busato está trazendo. E nas conversas que nós tivemos nos grupos ali também, eu acho que é um ponto pacífico, né? Como a gente, a gente costuma dizer, que o profissional de QA ele acaba sendo o profissional que tem
maior proximidade para a área de negócios, né? É mais fácil um profissional de QA migrar para a área de negócios do que um desenvolvedor, né? Justamente porque ele precisa ter um domínio mais aprofundado, né, sobre as regras de negócio para ele poder testar, né, poder validar essas regras depois. E Uhum. é uma possibilidade de migração de carreira, né, saindo da área de QA indo para a área de negócios. E muitas vezes eu presencio, né, profissionais de QA indo por esse caminho ou para a área de gestão, né, porque acabam sendo aí as duas áreas mais próximas da carreira de QA. E há times em que não existe o papel formal, né, o oficial do Scrum Master, e quem acaba desempenhando esse papel, em muitas vezes, né, em muitos times aí, com bastante frequência, acaba sendo também o profissional de QA, né, desempenhando o papel de Scrum Master. Eu acho que voltando um pouco no que você falou lá, que é uma das coisas importantes pro QA, eu acho que um aspecto que a gente tem que ter é ser curioso, assim, ter muita curiosidade sobre tudo, assim, perguntar muito sobre tudo, porque eu acho que é o ponto principal de um QA é essa curiosidade e entender tudo o que é possível, né? É, é verdade. Vou aproveitar que antes de voltar da pausa, minha cachorra quer ir pra sacada aqui. Quando eu fico trabalhando de casa, ela fica aqui no escritório comigo, tem um sofá aqui do lado do meu workspace, né? Aí ela fica deitada ali e a todo momento ela pede pra ir pra sacada. Mas agora à noite, né? Aqui é 1h15 da manhã agora. Nesse horário ela não passeia mais, né? Quando ela faz passeios é durante o dia. Aí nesse horário ela não passeia mais. E como ela já tem vários anos, né? Já é uma senhora idosa aí. Quando ela precisa urinar, eu deixo ela ir pra sacada mesmo, porque é mais fácil de lavar depois, né? Mas ela também tem uns tapetes higiênicos, assim, né? Que ela utiliza. Bom, acho que eu vou terminar o assunto veterinário geriátrico e vamos retomar a aula aqui. Deixa eu ver. Tá, já reativei a câmera. Tá. Bom, por que que eu perguntei aí se vocês tinham algum exemplo, se vocês já estavam atuando, né? Para de repente a gente começar com o próximo slide aqui, que é um exemplo prático que eu estou trazendo. Eu vou sugerir um exemplo aqui, né? Sugerir um tópico aqui para a gente discutir um exemplo prático, mas em seguida a gente pode pegar o exemplo de algum de vocês, né? Porque um dos objetivos dessa turma de mentoria é produzir um curso que retrate a realidade. Eu não quero só pegar exemplos hipotéticos que eu possa imaginar, ou que eu possa trazer da minha história, da minha carreira, enfim, mas também representar eventualmente algum exemplo aí com o qual eu não tenha contato, mas que seja talvez representativo aí para algum de vocês, né? Esse exemplo que eu estou trazendo aqui, ó, é de um aplicativo de saúde, né? Então vamos imaginar aqui como é que um QA atuaria, né? Como é que ele desempenharia a responsabilidade dele em um cenário em que um time de desenvolvimento está desenvolvendo, né, um aplicativo da área da saúde. Então, o que que esse profissional de QA tem que fazer, né? Qual é a responsabilidade dele aqui? Garantir o funcionamento adequado das funcionalidades essenciais, ou seja, algo bem relacionado aí, bem voltado a testes funcionais, né? Então, nós vamos ter funcionalidades. Essas funcionalidades têm alguns requisitos, tem alguns fluxos que ela tem que obedecer nessa funcionalidade. Então, quando eu clicar em determinado botão, o que que tem que acontecer? Qual é o comportamento esperado? Qual é o requisito para que eu consiga fazer o login? Eu preciso preencher o usuário, preciso preencher a senha. Esse é o requisito, essa é a regra, né? Isso é obrigatório. Esses são os campos obrigatórios, né? E para garantir que está funcionando da forma adequada, nós vamos ter que executar uma série de validações, uma série de testes aí. Então, uma das responsabilidades do QA é garantir isso, então, funcionamento adequado. Ó, validar, né, as funcionalidades, criação de perfis até a integração com dispositivos de monitoramento. E aí eu estou mencionando aqui, estou ilustrando aqui. Eu não sou da área da saúde, né? Eu tenho duas irmãs que são enfermeiras. Então, às vezes, conversando com elas, eu consigo
imaginar, consigo entender como é a área delas, né? Inclusive é uma possibilidade aí sobre a qual eu tenho conversado com a minha irmã, uma delas, né? Que é trazer ela para uma live ou alguma coisa nesse sentido, para discutir um pouco, né, sobre a importância da qualidade em outras áreas. Então, eu não quero falar só sobre software. Quero também discutir, eventualmente, com, sei lá, um piloto de avião, entendeu? Profissionais de outras áreas, para trazerem outros cenários em que a qualidade é importante também, como a área da saúde, né? Então, aqui, nesse aplicativo da saúde, a gente está falando aqui sobre usuários que vão utilizar o aplicativo. Então, nós temos funcionalidades, nós vamos ter perfis de usuários para acessar esse aplicativo. Então, eu vou ter lá o perfil da enfermeira, o perfil do médico, perfil talvez do alguém lá do administrativo. E, dependendo do perfil, esse perfil vai ter acesso, né, a alguns dispositivos. Então, eu quero acessar com o meu perfil de enfermeiro um sistema onde eu consigo ter acesso aos sensores, né, de sinais vitais dos pacientes que estão na UTI. Então, eu vou ter que integrar, né, esse sistema com dispositivos de monitoramento. Então, a gente já está falando aí também de IoT, né? Não sei se vocês estão familiarizados com IoT, né? Internet of Things, que é a internet das coisas, né? Então, quando a gente tem automação residencial, por exemplo, ou qualquer situação que a gente tem um software controlando diferentes dispositivos, sensores, etc., né? Então aqui eu estou trazendo um exemplo que não é simplesmente uma tela de login, né? A gente está falando aí de uma aplicação que tem perfis, esses perfis têm autorizações diferentes, níveis de permissão diferentes, que tem acesso a dispositivos diferentes. Esses dispositivos eles vão rodar muito provavelmente softwares diferentes, né? Com tecnologias diferentes, talvez um software embarcado, algum aí vai rodar talvez um software com código de baixíssimo nível aí, né? Quando a gente está falando de baixo nível, a gente não está falando de baixaria, né? A gente está falando assim que é nível de hardware mesmo, né? Um firmware que está controlando o hardware e pronto, não tem interface, não tem. Talvez o máximo que eu consiga é conectar um cabo, lá um RS-232, né? Um cabo serial, e acessar via terminal, né? Um, talvez um Unix rodando lá, né? No, no, no hardware, controlando o hardware. Segundo exemplo aqui, ó, implementar revisões de código e testes automatizados. Quando a gente está falando de revisões de código, a gente não está falando só do desenvolvedor revisando o código, né, antes de aprovar uma pull request, né, uma PR, né, uma PR, né. Aí teve outro dia alguém falando assim, mas em outro versionador de código se usa um outro conceito de merge request. Sim, tem versionadores de código diferentes que utilizam, a gente tem GitHub, GitLab e outros, né? E cada um utiliza um conceito diferente, né? Mas vamos tentar seguir o que é, eu diria assim, mais presente no mercado, né? E a gente está falando de GitHub nesse caso, né? Ou de versionamento utilizando Git, né? Tecnologia Git. E aí, quando a gente fala de PR, né? PR, pull request. Então, alguém está solicitando aprovação para que o seu código seja puxado para um determinado repositório, né? Para uma determinada branch master, por exemplo, de um repositório. Obviamente que vai ser feito um merge desse código, né? E a revisão do código, ela pode ser feita por desenvolvedores, mas e se a gente está falando de código de teste unitário? Talvez o profissional de QA devesse revisar esse código também. Aí quando a gente fala sobre será que o desenvolvedor ou será que o profissional de QA deveria também desenvolver? Ele deveria conhecer, né? Deveria conhecer código, nem que seja para saber identificar onde está um defeito, talvez fazer uma análise de causa raiz de um defeito, para revisar código, né? Ou para automatizar testes, né? E aqui a gente está falando sobre implementar revisões de código e testes automatizados. O teste automatizado também eu gostaria de revisar todos os testes automatizados antes de colocar eles para rodar, né? Seria interessante que um segundo profissional de QA ou qualquer outro membro do time de desenvolvimento com expertise, né, com conhecimento
de desenvolvimento ou de automação revisasse esse código, né? Então, a gente está falando aqui sobre um fluxo de trabalho eficiente e vale talvez aí conceituar, né, a diferença entre eficácia e eficiência. Eu não sei se alguém arrisca aí o conceituar a diferença. Ninguém? Então eu vou, eu vou trazer o meu entendimento, né? Mas é o conceito, né? Eficaz é o que funciona e eficiente é o que funciona melhor. Tá? Essa é a descrição mais simples que a gente poderia trazer, né? Então eu poderia dizer assim, eu consigo colocar um prego numa madeira com um tijolo. Consigo, né? Mas o melhor é um martelo. Não, então o martelo é mais eficiente. Então pode é mais eficiente, né, o fluxo de trabalho, incluindo revisão de código, testes unitários, automação de testes, né? Por que mais eficiente? Porque se a gente não tiver revisão de código, a gente pode simplesmente, eu estou lá com a minha branch local, eu faço push daquele código, comito todas as minhas alterações, faço push e alguém vai aprovar, né, o meu pull request e pronto, ninguém revisou o código. Aprovou, coloca em produção, descobre um erro ou dá um conflito de merge, não sei, qualquer problema que pode acontecer. Então, adotar a revisão de código pode tornar isso mais eficiente, né? Por quê? Seria eficaz, só que dependeria de alguém corrigir. Primeiro eu faria o que eu tenho para fazer, aí eu vou identificar um defeito, vou voltar atrás, corrigir e agora está pronto, agora está passando. Só que eu já posso fazer isso passar desde a primeira vez. De que forma? Revisando antes, né? Ou utilizando os Static Code Analyzers, né? Que são as ferramentas de análise estática de código, como o SonarQube, Fortify e outras, né? Ou linters, né? Que são bibliotecas, não são bibliotecas, são plugins na grande maioria, que eu coloco no meu ambiente de desenvolvimento, que eles já vão revisando o meu código ali, apontando algumas inconsistências, né? Vão levantando alguns alertas ali no meu código. Dados sensíveis, né? Proteger dados sensíveis dos usuários. Aí a gente está falando aí sobre a área da saúde, né? Pode ser histórico médico, quem é que tem acesso àquilo, né? Só o médico, é só o enfermeiro? Quem tem que ter acesso a quê, né? Informações pessoais e médicas, né? Armazenados e transmitidos com segurança. Isso vai ser criptografado, não vai? Tem uma série de questões aí que a gente pode discutir, né? E no Brasil a gente tem essas regulamentações, né? GDPR. Eu não sei como é que a gente traduz GDPR. Deixa eu ver. General Data Protection Regulation. Então, regulação de proteção de... uma regulação geral de proteção de dados. Como é isso no Brasil? RGPD. Então, é uma norma. Se eu vou criar uma aplicação para rodar num hospital público, sei lá o quê, de repente o órgão público que está contratando aquele sistema, ele tem regulamentações, ele tem normas, ele tem regras, precisa de uma certificação, enfim, né? Tem uma série de questões aí. Bom, esse era o capítulo 7, né? Falando um pouco sobre as responsabilidades do profissional de QA, e agora a gente vai fazer uma atividade, tá? Ou melhor, agora a gente vai discutir quais são as atividades dentro dessas responsabilidades, quais são as atividades que ele vai desempenhar, né? Ou se apropriando dessa responsabilidade, né? Ou exercendo essa responsabilidade, quais são as atividades que ele vai desempenhar. E depois de uma dessas atividades, a gente vai fazer um laboratório, né? Uma atividade prática em cima de uma delas.